Pronto, gente, boa noite. Vamos dar início, então, ao nosso segundo encontro, nosso módulo 2, onde a gente vai falar sobre desenvolvimento infantil, as fases aí que as crianças passam ao adentrar a educação infantil e todo esse percurso que nós, profissionais de apoio, vamos trabalhar, vamos desenvolver junto com essas crianças, certo? Vejam se a imagem está boa para vocês, vamos ver que está aparecendo a tela direitinho, eu acredito que sim. Vamos passar aqui. Pronto, tá tudo direitinho. Então vamos lá, né, gente? Escolhi esse texto para trabalhar com vocês hoje. Foi um texto elaborado por mim, baseado nos estudos, né, dos teóricos, dos pesquisadores da educação infantil que vão aí trazer para nós as ideias do desenvolvimento infantil, as ideias do que é adequado para cada faixa etária, quais as atividades e quais os cuidados também que nós vamos ter que ter com essas crianças aí na educação infantil e às vezes também nos anos iniciais, dependendo da escola que a gente trabalha, dependendo aí do tipo de trabalho que vocês vão desenvolver, tá certo? Então a gente está começando trazendo essa conceituação de educação infantil e de desenvolvimento infantil, certo? Então, no início do nosso texto, a gente já vai aí pensar sobre os aspectos e as características que nós, professores, cuidadores, auxiliares de sala, profissionais de apoio, vamos ter que conhecer para lidar com as crianças, né? Então, desenvolver-se é criar habilidades, possibilidades, desenvolver competências, né? Durante toda a infância as crianças vão passar por isso, e aí a gente vai, como profissional, dar a essas crianças o apoio necessário para que eles se desenvolvam dentro das suas capacidades motoras, cognitivas, das suas capacidades sensoriais, emocionais. A gente sabe que para a criança também não é algo fácil esse primeiro contato que eles têm com o mundo externo, né, com a sociedade, quando eles entram na escola. Então, a gente vai ter aí esse cuidado de pensar em atividades, experiências e vivências que sejam capazes de nos auxiliar no desenvolvimento dessas crianças. Lembrando que eu falei na aula passada, e vou repetir nessa aula, atualmente a gente trabalha com alguns documentos normativos, legislativos, no sentido de entender e no sentido de ampliar essas condições de aprendizagem. Então, a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil, hoje, ela traz o brincar e o interagir como os eixos que vão ali estruturar esse desenvolvimento, essa aprendizagem dentro da escola. Porque aprender não se dá só dentro da escola, mas quando a gente está falando do contexto escolar, a gente vai ter que pensar numa organização pedagógica, em ações pedagógicas, e essas ações elas vão estar fundamentadas, né, isso, nas questões, né, dos estudos teóricos, para que a gente possa transformar esse conhecimento em prática no nosso dia a dia. Então, a nossa função vai ser ali o de auxiliar, de estimular e de influenciar o desenvolvimento dessas crianças de uma forma integral. Na nossa aula passada, falamos sobre cuidar e educar, e hoje a gente faz essa repetição, né? Esse desenvolvimento integral, ele passa por toda essa questão de cuidar e educar. Então, essas crianças, elas vão estar ali disponíveis junto com a gente para experimentar, brincar, socializar, trazendo para a prática pedagógica, para o nosso dia a dia, uma organização, gente, de um ambiente que seja acolhedor, afetivo, seguro para essa criança. Como a gente faz isso? A gente vai ali desenvolver em nós, profissionais, as nossas capacidades docentes, né, as nossas capacidades enquanto profissionais, onde a gente vai ali trazer condições de potencializar esses sentidos da criança. E aí, aqui nessa parte do nosso material, onde eu falo de ambiente acolhedor, de afetividade, eu ressaltei, gente, algumas condições que vão facilitar o nosso trabalho.
alguns conhecimentos que a gente vai ter que ter do desenvolvimento infantil, até para pensar que atividades vão ser adequadas, por exemplo, para os bebês, para as crianças de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Então, aí a gente pode organizar essa experiência que vamos ter com os meninos, com as meninas, partindo dos sentidos de comunicar-se com as crianças, que é a questão da fala, a questão do balbucio, quando a criança começa ali a ensaiar as primeiras palavras, e a gente fica querendo também compreender, isso é importante, a gente está dando atenção para esse início de comunicação da criança com a gente. A gente vai também se deter a observar os primeiros movimentos motores, a marcha, o engatear, o pôr-se em pé, o tentar fazer ali os primeiros passinhos. Isso também, gente, está envolto nas capacidades do desenvolvimento da criança, e nós, educadores da educação infantil, a gente tem que ter esse olhar para qualquer novidade que venha a surgir no dia a dia das nossas crianças, porque isso aponta para a gente algo que essa criança conquistou, algo que essa criança aprendeu, e já vai entrar ali no nosso rol de observações e de avaliar como essa criança tem se desenvolvido. Isso para nós educadores é muito importante, porque passam-se os meses, né? A gente quer saber como essa criança tem crescido, se desenvolvido, as famílias também querem saber, então a gente precisa desse olhar observador, investigador e afetivo. Vamos ter que perceber questões do paladar, da visão, da audição, todos os sentidos que a criança trouxe para o universo escolar. Por quê? Porque tudo ali, gente, vai gerar vivência de aprendizagem. Quando você leva uma fruta para a criança provar, você vai estar ali trabalhando as questões do paladar, do gosto, do criar os hábitos alimentares. Quando você leva uma música para partilhar com essa criança, para vocês fazerem expressões corporais, dançar, fazer ali aquela coreografia. Então, isso vai ali trazer experimentações para questões motoras, para o desenvolvimento também da socialização dessas crianças, do brincar com o outro, de experimentar. Eles gostam de olhar-se no espelho, né? Então, algumas salas de educação infantil têm lá os espelhos, e quando eles estão ali, naquele movimento da expressão corporal, eles gostam de estar se olhando. Então, a gente trabalha muito com as feições do nosso rosto, da nossa face ali nas expressões, da alegria, da tristeza, do medo. Essas atividades, elas entram nas questões sensoriais, e elas são importantes para que a criança também consiga se comunicar conosco, até porque, gente, nem todas as crianças entram na educação infantil com a fala já ali, né, com aquele vocabulário muito amplo ou muito desenvolvido. Inclusive, muitas crianças passam a ter um vocabulário mais rico após entrar na escola, né? Os pais comentam muito isso. Ah, Flaviana, meu filho aprendeu novas palavras, está falando coisas novas, e isso é muito importante também para a nossa rotina. A gente vai chamar essas habilidades aqui dentro do contexto de planejamento, como eu já havia falado para vocês, a gente vai tentar desenvolver essas habilidades nos campos de experiências, que vão ser ali, gente, hoje, as áreas do conhecimento. Antes, a gente dividia por linguagem, matemática, natureza e sociedade, acho que vocês vão lembrar, e hoje a gente já trabalha com a nomenclatura dos campos de experiências. Então, você vai pegar lá a sua BNCC e vai dar uma olhadinha. Tem o campo da questão da linguagem, sim, que vai trabalhar essas questões. Vai ter o campo também relacionado à matemática, só que com outras nomenclaturas, que é o eu, o nós e o outro. Tem ali o campo que a gente vai falar do desenvolvimento das questões do raciocínio lógico matemático. Outro campo de experiência, escuta, fala e pensamento. E aí você vai ali, gente, organizando essas atividades dentro dos campos de experiências. Lá no grupo, eu coloquei um vídeo e um texto, né, para a gente usar como material dessa aula de hoje. E um dos teóricos que eu trouxe hoje para apresentar para a gente, que eu creio que vocês até já conhecem, né, o Piaget, é um dos estudiosos do desenvolvimento humano que mais tem ênfase na questão do desenvolvimento das crianças, no estudo da pedagogia. E aí, gente, ele organizou
a educação infantil, né? Muitas escolas se organizam no sentido de usar o que, né, Piaget trouxe como resposta de suas pesquisas. Com certeza vocês vão reconhecer aqui, eu vou passar essa parte do texto, já já a gente volta nela, mas vou trazer aqui esse quadro logo para a gente explorar. Prontinho, acho que vocês estão vendo, né? Só para a gente entender melhor. Então, nos estudos desse autor e também do Vygotsky, que é um outro autor mais ou menos contemporâneo do Piaget, eles trazem aí alguns elementos que se completam quando a gente vai estudar sobre o desenvolvimento humano. Então, desde lá de o berçário, a criança vai sim ter os seus potenciais, as suas habilidades de desenvolvimento, e nós vamos traçar aqui, gente, partindo desse quadrinho, que é um resumo, tá bom? É um resumo do que seria o estudo do Piaget, onde ele traz que a criança de 0 a 1 ano e 11 meses, ela vai ali precisar muito das habilidades motoras, como eu já falei, que é a questão do andar, do pegar, do sentir. Falei na nossa aula passada, é aquela fase também de colocar as coisas na boca, que as crianças gostam ali de estar experimentando o mundo através dessas sensações. Então, aí ele vai trazendo que habilidades a gente pode trabalhar com as crianças. Passando ali dos 2 aninhos, né, 2 anos e meio, até mais ou menos 3 anos, ele vai conceituar essa fase como pré-operatório, que é quando a criança ela amplia, né, a sua questão da aprendizagem dos símbolos, dos números, das letras, de novas palavras. É aí nesse momento que eles se interessam, né, pela contação de história, pelo imitar, usar fantasias, brincar. E aí a gente vai ter aqui nesse módulo uma lista de atividades que vão casar, gente, com essas fases que a criança vai passar, certo? Passando aqui, gente, essa fase da primeira infância, Piaget lembra a gente que por volta dos 7 anos a criança já vai despertar também para as questões do raciocínio lógico com operações lógicas, com atividades mais concentradas em cada área do conhecimento, como eu já havia falado antes, e elas começam também a desenvolver a maturação das competências da leitura e da escrita. Claro que a gente sabe que durante toda a infância é de suma importância que a gente traga para a sala de aula da educação infantil elementos que vão ali nos ajudar com que a criança sinta-se num ambiente letrado, num ambiente onde ela vai ter contato com essa leitura e com essa escrita, para que aí por volta de 6, 7 anos ela consiga trazer, né, as suas consolidações. E aqui fechando o pensamento do autor, gente, de uma forma bem resumida, é claro, na adolescência ele já traz, né, o pensamento operatório formal, que é quando a criança já elabora aí as suas hipóteses mais centradas também em alguns modos do que a gente chama do conteúdo escolar e do conteúdo, né, gente, de mundo também, do conhecimento de mundo, certo? Então, essa tabelinha está no material de vocês, vocês vão poder consultá-la sempre que precisar. Então, vamos voltando aqui, vou passar rapidinho só para a gente voltar de onde a gente está, certo? É importante, gente, que nós façamos outras leituras que embasem a nossa compreensão do que seria o desenvolver-se na educação infantil. Eu trouxe Piaget, trago também para vocês Vygotsky, que é ali, né, o autor que caracterizou o socio-interacionismo, que são as bases da BNCC, junto, claro, com outros autores, outros pensadores, vamos dizer assim, da questão do conhecimento da criança. E aí, gente, eu trouxe aqui algumas atividades, experiências e vivências para a gente já montar também na nossa cabecinha de professora, de auxiliar de sala, de recreadora, como a gente pode garantir, né, o sucesso da nossa turminha, o sucesso das nossas crianças. E por que eu coloco desafiadoras? Se a gente colocar, gente, tarefas que a criança já domina, ou coisas ali muito mecânicas, repetitivas, aquilo não vai chamar a atenção da criança, vai ali tirar toda a organização da sua turma, vai gerar conflitos. Quando a criança está ociosa,
ela tende a entrar ali em conflito com a outra, vão disputar algum brinquedo que está ali fácil, um objeto, mas se eu tenho uma rotina que vai trazer para a minha criança atividades, brincadeiras, momentos que ela vai interagir, claro, também momentos que ela vai se sentir mais solta, mais livre, momentos de relaxamento, tudo isso é importante sim, mas eu preciso entender que não vou poder ter uma rotina onde a criança fique ociosa, onde o nosso tempo pedagógico ele não seja utilizado de uma forma a garantir que esse desenvolvimento ele aconteça de fato. Gente, na primeira infância, as crianças têm um desenvolvimento neural, né, cerebral, muito, muito rico, muito, muito espontâneo. E a gente precisa fazer uso desse momento da infância. É na infância que a gente constrói, consolida conhecimentos que depois de adulto a gente levaria muito tempo, a gente levaria ali anos para consolidar. E a criança pequena, ela só precisa que nós, adultos, que naquele momento somos o par mais experiente, como diz, né, o nosso teórico Vygotsky, nós somos ali, naquele momento, o mediador. Então, a gente tem que propor para aquela criança atividades que façam com que ela entenda, observe, explore o mundo ao seu redor, né? Então, você vai ali, no seu dia a dia, propor essas atividades pensando nesse desenvolvimento infantil. Isso vai estar lá, né, no planejamento que você vai executar com a sua colega de trabalho, às vezes sozinha, dependendo do ambiente que você trabalha, né? E essas práticas, gente, elas levam, né, como eu já falei, o cérebro da criança a se desenvolver adequadamente e assim ele vai desenvolvendo as outras aptidões, as outras habilidades que toda criança tem sim condição de desenvolver. Mesmo uma criança que tem as suas limitações, se você traz ali atividades adequadas que vão explorar suas potencialidades, elas vão se desenvolver de acordo com o que elas conseguem em cada fase, certo, gente? Então, o nosso trabalho vai ser, está aí na terceira linha desse parágrafo que eu estou deixando aí, ó, onde tem a palavra planejar, certo? Na última linha, eu ressaltei a questão do movimento autorregulador, que é isso que eu acabei de falar para vocês, é quando a gente traz para a criança momentos que ela se sinta feliz, ela se sinta bem, ela se sinta acolhida, isso vai fazer com que ela participe. E a gente sabe que isso não é fácil. As crianças, às vezes, vão chegar chorando na escola, não vão enxergar bem, às vezes está um pouco indisposta. E nós também, na nossa rotina e no nosso pensar pedagógico, a gente vai ter que pensar nessas crianças que às vezes chegam indispostas, ou aconteceu ali algum movimento de birra em casa, no trajeto, e a gente vai ter que também tentar encaixar essa criança naquelas atividades do dia a dia. E uma palavra que não pode faltar, gente, quando a gente pensa nas crianças pequenas, é fazer descobertas. Eles amam fazer descobertas. Para a gente, às vezes, se você enche 3 balões, um vermelho, um azul e um amarelo, e vai ali fazer brincadeiras com esses balões, para nós adultos, aquilo já é algo que a gente já sabe, que a gente já viu, mas para a criança é uma novidade. É uma descoberta, saber que eu vou jogar aquele balão para o alto, para cima, que eu vou poder tocar e ele vai ficar ali se movimentando de acordo com os comandos que a tia vai me dar, eles gostam de chamar a gente assim, né? Para a criança, é uma novidade muito rica quando você traz, por exemplo, vou trazer de novo as cores, traz a cor vermelha e junta com o amarelo, faz aquela misturinha e aí a gente descobriu uma nova cor, que é a cor laranja. Olha aí, para eles é um movimento de aprendizagem, é um movimento de descoberta, onde vão ali, gente, acender novas curiosidades. E após essa experiência, você vai utilizar aquela tinta para pintar a parede, para pintar um desenho, um objeto, e isso vai fazer com que a criança se sinta bem naquele ambiente, sinta vontade de ir no outro dia, né? Eu quero ir para a escolinha, eu quero aprender coisas novas com a minha professora, com o meu professor, com os meus coleguinhas, né? Isso é muito interessante, gente. Então, esse trabalho do experimentar, ele vai ser pautado
no que os documentos escolares vão trazer. Por exemplo, cada escola tem o seu plano de curso, o seu plano do dia a dia, que é o plano diário, né, dos professores, e para montar esses planos, a escola ela tem que ter uma proposta pedagógica. E aí vocês vão estudar isso com a escola que vocês trabalham, para poder aí desenvolver as atividades dentro dos campos de experiências, como eu citei, 2 ou 3 agora há pouco para vocês. Certo, gente? Então, sempre articulem-se com as colegas, com os colegas, para pensar sobre esse plano, pensar que cada fase da criança, ela requer atividades que ampliem as suas capacidades. Por exemplo, se a criança de 1 aninho vai estar desenvolvendo ali a sua motricidade fina com aquele giz mais grosso, que a gente chama de gizão, né? O primeiro giz do bebê. Com o passar dos anos na educação infantil, esse giz ele vai ser substituído por outro giz, por outro lápis, que vai ali aprimorando os movimentos da pinça fina das crianças. Claro que para chegar no movimento de pinça, a criança precisa rasgar papel, gente, jogar bola, arremessar, amassar papel, brincar com a massinha de modelar para que ela desenvolva aí as condições de escrita futuramente, né? Não vamos aí também antecipar sem necessidade alguns movimentos que tem tempo, viu, gente? A educação infantil, ela tem tempo para tudo. Basta que a gente se organize. Então, para nós que estamos nesse movimento de aprender sobre desenvolvimento infantil, nesse curso que pretende possibilitar a vocês construir conhecimentos para desempenhar a função de auxiliar de sala, cuidador, auxiliar de tempo integral e professor, por que não? Né? Nós trouxemos aqui também uma breve reflexão sobre o que a BNCC traz para nós enquanto desenvolvimento infantil. Por que eu estou falando hoje tanto da BNCC, gente? Porque ela é o documento normativo, é o que traz a legislação desde 2017 para as escolas. Temos outros documentos normativos, sim, muito válidos, inclusive eu coloquei um outro lá no grupo para a gente explanar, conversar sobre ele, mas quando você vai planejar na sua escola, é a partir dos direitos de aprendizagem que a BNCC traz, a partir dos campos de experiência que a sua escola vai organizar a rotina, organizar como vão ser as tarefas, como vai ser o dia a dia dessa escola. Claro que, lembrando de estar atento à proposta pedagógica que essa escola vai aí desenvolver, né, junto com você e junto com os outros profissionais. Então, nesse documento, gente, ele vai trazer todo esse conceito que eu trouxe aqui de uma forma breve para vocês sobre desenvolver-se, sobre aprendizagem, como ela se dá, como a criança pequena, a criança bem pequena e os bebês desenvolvem ali as suas aprendizagens, a gente já falou sobre isso, que essas aprendizagens, elas precisam ser estimuladas, o bebê, a criança, ela precisa estar o tempo todo ouvindo a nossa voz, ouvindo os nossos comandos, se sentindo ali participativa, se sentindo acolhida para desenvolver a sua aprendizagem. Ela precisa experimentar, brincar todos os dias para que seu crescimento aconteça de forma saudável, certo? Então, aqui eu trago uma dica, né? Que cada um de nós leia a BNCC, a parte lá que diz respeito a gente. No caso desse curso, é a parte da educação infantil, embora a BNCC seja um documento que rege toda a educação básica, né, no nosso país, mas a gente vai se deter à educação infantil, que é o que, de fato, aqui no nosso curso é interessante para a gente. Então, como eu já falei, gente, aqui fica bem claro, ó, nesse parágrafo, direitos de aprendizagem, que é conviver, brincar, participar, explorar, conhecer-se, certo? Então, esses direitos de aprendizagem, eles têm que estar bem estampados assim para a gente tem que saber usá-los no nosso dia a dia, organizar, planejar momentos de interações baseados nos campos de experiências, né, nessas áreas que eu já falei, que a gente tem que conhecer também. Eles vão ser ali, gente, os alvos, né, as questões norteadoras do nosso dia a dia na escola. E aí aqui, eu organizei algumas tarefas, certo?
e algumas dicas do que a gente pode levar para o nosso dia a dia quando a gente for se organizar para estar com as nossas crianças. O desenvolvimento, gente, ele se dá de uma forma ampla, porém, cada parte ali organizacional do nosso cérebro, ele comanda um tipo de aprendizagem. É a cognitiva, é a motora, é a sensitiva, é a emocional. Então, é interessante a gente saber como e para que, né, estimular cada pedacinho, né, desse contexto que é o cérebro da nossa criança. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, tá, gente? O desenvolvimento físico-motor de uma criança é algo grande, né? São muitas leituras para isso, mas aqui eu trouxe de uma forma resumida para dar a vocês essa vontade de aprender mais, tá bom? Ler mais sobre isso. Mas aí, nesse sentido aqui, eu trouxe que a gente vai envolver ali as crianças em tarefas que tragam para elas condições de trabalhar a coordenação motora, o equilíbrio, a desenvoltura do corpo, né? Trazer para essas crianças atividades que elas possam, em momentos, estar trabalhando de forma individual, em momentos que elas possam estar trabalhando coletivamente, porque isso também vai agregar ali outras áreas do conhecimento que a criança vai desenvolver. Então, a gente sabe que a coordenação motora, ela vai se dividir ali na ampla, que é a do corpinho todo, e na coordenação motora fina, que diz respeito aos movimentos das mãos, dos pequenos músculos, dos lábios e dos olhos também, certo, gente? E aí a gente vai pensar em atividades para isso. Então, correr, pular, saltar obstáculos. Então, aqueles circuitos que a gente faz, né? Com cadeira, com colchonete, para eles pularem, com bambolê, para eles passarem por dentro. Enfim, essas atividades da motricidade que a gente pode levar para o dia a dia da escola, que as crianças vão aí desenvolver a coordenação motora, certo, gente? Então, eu também coloquei aqui um fator que reflete bastante que as escolas, quando eu estou trabalhando com a formação de professores, as professoras pedem muito, que é a questão da motricidade fina, que a gente se preocupa muito com o escrever, né? A gente quer logo que a criança escreva, mas antes de escrever, gente, ela tem que pintar bastante, e não é só o pintar assim, não, é o pintar com pincel, com esponja, com a mãozinha, com outros aí subsídios que você vai levar para a sua aula. A pintura, ela tem que estar ali relacionada a outras formas que não seja só o pintar com um lápis de cor, tá bom? Existem aí outras modalidades dessa pintura que vão trazer o desenvolvimento da motricidade fina, como eu já falei anteriormente, brincar com massinha, montar os blocos, né? Os blocos lógicos de vários tamanhos, empilhar objetos, eles gostam, né? Eles empilham, depois os objetos caem e eles empilham novamente. Então, essa atividade, ela vai trazer ali o trabalho dessa coordenação motora fina, e aí você vai estreitando aquilo ali até chegar ao ponto da idade da criança que ela vai conseguir desenvolver ali a pinça fina, o movimento fino, para sim começar aí a descobrir também o movimento da escrita, certo? Então, muitos jogos e muitas brincadeiras nesse sentido, tá? Para a gente poder favorecer as futuras questões que a gente quer tanto, né? Que os meninos cheguem na fase da leitura, da escrita, mas antes disso a gente tem que favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento para que isso aconteça com sucesso. Outro resumo que eu trouxe aqui para vocês é das habilidades cognitivas, que elas dizem respeito, gente, ao pensar, ao agir. São questões relacionadas à memória, né, onde as crianças vão ali começar a organizar mentalmente as suas memórias, a guardar as informações e a fazer relações dessas aprendizagens, como, por exemplo, nós ensinamos as letras, né, o alfabeto para as nossas crianças, e aí com o tempo a gente começa a trabalhar sílaba, trabalhar palavra, trabalhar frase. Tem escolas que faz o movimento contrário, né, começa do texto, depois vai para a frase, depois vai para a palavra, vai depender do modelo de alfabetização que essa escola adota, pensa, né, sobre isso, mas esse movimento, essa organização, ela está
na parte cognitiva, e a gente precisa explorar isso também desde as crianças bem pequenas, para que elas vão ali se condicionando, né, trabalhando de uma forma conceitual, e também, gente, essa forma que ela seja trabalhada aos poucos, né, que a gente não vá também ali atropelar, não vá, por exemplo, querer que uma criança de 2, 3 anos já reproduza a escrita, né? Vamos deixar que elas se preparem com atividades que antecedem essa escrita, mas que também mostram para ela a existência da escrita, para que essa escrita existe. Isso é possível, né? Tem atividades para isso. Então, a gente traz aqui no pensamento cognitivo essa ideia de que a gente vai trabalhar a criatividade, a inteligência da criança, vamos trazer desafios para essas crianças. Se, por exemplo, você trabalha com crianças de 4 anos, já dá para fazer muitos desafios envolvendo letras, números, né? Se você trabalha com crianças de 5 anos, já é ali aquele momento que eles estão começando a explorar, querer saber como se formam as palavras, como se formam os textos. E dentro dos estudos da alfabetização e do letramento, a gente vai encontrar muitos subsídios sobre isso. Então, aqui nesse pequeno resumo de habilidades cognitivas, a minha intenção é que hoje a gente saia daqui compreendendo como é que se organiza essa aprendizagem, né? O que é essa habilidade cognitiva que a gente vai trazer para as nossas crianças, para as nossas turminhas, né? Aqui é o quadro que a gente explorou agora há pouco. Estou passando aqui dele. Desculpa, a gente, estou meio com a rinitezinha aqui, mas dá certo. E aí, gente, o estudo do desenvolvimento infantil, ele é mais de uma disciplina quando a gente está fazendo faculdade, né? Aqui a gente trouxe um breve apanhado de informações, de conhecimentos que eu quero que vocês olhem para eles e queiram multiplicá-los, né? Queiram ali saber mais sobre tudo que está escrito aqui nesse texto que eu preparei para a gente, tá bom? Então, nas minhas experiências, enquanto professora de educação infantil, gente, eu fui professora da educação infantil por 15 anos, e eu aprendi muito, com certeza eu errei também muitas vezes, e errando a gente vai ali se consertando, mas é muito importante que a gente reflita sobre as nossas ações, estude, para que aí sim a gente consiga ter a oportunidade de saber fazer, saber compartilhar com os nossos colegas e saber atuar como um bom educador infantil. Um bom não, vamos dizer assim, um excelente educador infantil, né? Então, aqui eu elenquei algumas experiências que eu já trabalhei nas turmas por onde eu passei, são experiências lúdicas, né, pedagógicas, são experiências que dá para fazer em casa, dá para vocês colocarem como sugestão para os pais, sugestão para as famílias, né, fazerem em casa também, e dá para a gente ter uma ideia hoje, gente, aqui geral, de como montar uma rotina, né? A rotina, ela é de suma importância na educação infantil. E quando eu falo rotina, não vamos pensar naquela coisa repetida, igual todo dia. A rotina, ela é uma palavra organizacional, mas nesse fato, organizar-se, a gente vai trazer sempre novidades, né? A gente vai... Tem sim aqueles horários da contação de história, do lanche, do relaxamento, tem tudo isso. Mas dentro disso, a gente tem que trazer situações desafiadoras para que as nossas crianças avancem, né? Se desenvolvam, cresçam, tenham ali seus potenciais explorados todos os dias. E aí, aqui no pontinho 1, eu trouxe algo que eu gosto muito, que é o contar histórias. Contar, ler, narrar, são movimentos diferentes dentro do contexto da literatura infantil. Então, promova momentos com a literatura infantil para suas crianças, desde o berçário, rodas de conversa, deixar que eles brinquem, se expressem com os livros, juntamente com a sua escola, organizem o acervo literário que condiz com a idade das crianças, o tipo de livro, o tipo de material, onde expor esses materiais, fazer aquela caixa de leitura que fica exposta na sala, preparar um ambiente no pátio, onde periodicamente as crianças vão fazer essa visita,
porque eles amam, né? Você tá na sala de aula, de repente você fala assim, agora a gente vai passear, a gente vai lá fora, eles amam. Então, prepare também movimentos fora da sala de aula. Pontinho número 2 aqui, coloquei de uma forma mais ampla, porque ele diz respeito à prática lúdica de como a gente pode levar nessas experiências da leitura, da escrita, para todas as idades, respeitando, como eu já falei, a turminha que a criança está, a idade que a criança tem. Então, a gente vai trabalhar, gente, de forma direta e indireta, com vários recursos do mundo da leitura, do mundo da escrita, que envolve aí dançar, contar a história com fantoche, imitar os personagens. O que mais que as crianças gostam de fazer? Vestir até uma camisa que você leva diferente, aí você fala que é a roupa da vovozinha, da história tal, eles já gostam, eles já se sentem ali um personagem daquela história. E isso amplia vocabulário, isso traz criatividade, isso faz com que a turma interaja entre si. Então, são aspectos que a gente vai colocar ali na nossa prática do dia a dia. Trazer momentos que as crianças possam também, elas mesmas, contar essas histórias umas para as outras, do jeito que elas gostam mais. Então, prepara lá aquele lugar, aquele espaço na sua sala onde elas vão fazer esse movimento. No nosso pontinho 3, montar cantinhos de leitura, de fantasia, de jogos e de outras temáticas de acordo com a proposta da sua escola. Toda criança gosta de compreender, gente, a organização da sua sala de aula, o cantinho que ela guarda a mochila, onde é que é para colocar a agenda, né, dependendo da idade, eles já ajudam, né, na rotina, a tirar os materiais, a guardar. Então, é importante que a sala de aula seja aquele ambiente organizado e que essa criança, gente, ela seja parte do corpo que organiza, né? Ela tem que se sentir dona daquele lugar, no melhor sentido da palavra dono, né? Pertencente àquele ambiente também é dela. Então, ela vai ajudar, assim, a manter limpo, organizado, respeitar o que é do outro. E isso a gente faz naqueles combinados. Lembra que todo ano a gente faz os combinados e renova, né, com eles, para que a gente consiga viver, interagir entre si. Então, organizar a sala, montar esses cantinhos, também facilita, amplia as possibilidades do desenvolvimento da criança. No pontinho 4, eu coloquei construir e elaborar com as crianças os combinados, que foi o que eu acabei de trazer para a gente, trazendo, né, gente, esse sentido de pertencimento, como eu falei, para que eles se sintam ali participantes, envolvidos em todos os momentos. Vamos supor que hoje você fez a roda de conversa e a chamada foi feita através do alfabeto móvel, com aquelas letras bem grandes, coloridas, e quando você concluiu aquela atividade, você convidou, ou então foi votado, vamos votar hoje, quem é que vai guardar as letras móveis lá no armário? Então, uma das crianças é que vai lá guardar, a outra vai guardar o tapete. Isso vai fazer com que elas se sintam participantes e envolvidas com esse trabalho, né? No nosso tempo, a gente chamava de ajudante do dia, não sei se vocês ainda usam essa expressão, mas é interessante, eles gostam, e traz ali o senso de responsabilidade adequado, claro, para a idade das crianças. No nosso pontinho 5, eu trouxe a questão da diversidade dessas rotinas, que eu já falei para vocês, né? Atividades que eles possam ali também contribuir, como, por exemplo, vocês perguntam para eles que música vocês querem cantar hoje, para dar o bom dia, para dar o boa tarde, para fazer a chamada, qual a canção que a gente vai cantar hoje, qual a brincadeira de roda que a gente vai fazer hoje, antes da gente brincar nos brinquedos do parquinho. O que vocês querem? Vai ser qual música? Né? Então, deixar, oportunizar que eles se sintam protagonistas também desse plano, né? Que foi pensado pela professora, pelas professoras, mas que a criança também tenha a oportunidade de opinar, de se expressar no ambiente que ela vai passar ali muitas vezes o dia inteiro.
E aí, no pontinho 6, eu trouxe a questão dos brinquedos, né? Explorar esses brinquedos. E aí, gente, durante muito tempo na educação infantil, a gente vai percebendo que as crianças também gostam de construir, confeccionar os seus próprios brinquedos. Então, aquele velho projeto, né? Do brincar de sucata, fazer brinquedos com coisas recicláveis, ainda está super na moda. Ainda é, sim, muito bem quisto, as crianças gostam, elas valorizam, porque elas passaram por todo o processo de construção, a gente sabe que não é fácil, numa turminha, você levar o material, aí tem que cortar, tem que colar, tem que pintar, mas aí você organiza isso por etapas. Ah, gente, hoje a gente vai pintar, amanhã a gente vai colar, e aí, quando a gente menos espera, esse brinquedo está pronto, a gente vai poder explorar, ou então a professora já leva um feito para experimentar, e com o passar dos dias vai construindo outros brinquedos. Existem também os brinquedos industrializados, que muitos são muito bons, né? Tem os brinquedos de montagem, encaixe, quebra-cabeça, jogo da memória, tem muitos jogos muito bons, mas, gente, a nossa tradição popular, ela é muito rica de brincadeiras cantadas, de brinquedos que a gente pode confeccionar com as crianças, brincar com o corpo, brincar com objetos da natureza. Não sei se vocês conhecem, tem um livro que se chama As 100 Linguagens da Criança, que parte de experiências com brinquedos e brincadeiras da natureza e tantas outras experiências, gente. Esse livro é muito, muito rico. As 100 Linguagens da Criança, procurem. Ele traz ali uma ideia muito ampla do que dá para se fazer em projetos pedagógicos com as nossas crianças. No pontinho 7, que é o último, gente, eu coloquei, né, que a gente possa garantir uma rotina que envolva ali as crianças nesses direitos de aprendizagem que a gente falou, que envolvam as crianças nesses eixos estruturantes. A gente sabe que não é algo fácil, eu falei desde a introdução da nossa primeira aula, que é a educação infantil, é um ambiente desafiador também para nós, professores, mas quando a gente estuda, se dedica, faz as nossas pesquisas, tudo é possível. Muitas vezes a gente esbarra também na questão das dificuldades de aprendizagem das crianças, de alguns vícios que a criança traz de casa, né? E claro que a gente tem que ter todo o respeito com a vivência familiar dessa criança, isso é claro que tem que ter, mas na escola tudo é coletivo. Em casa, os brinquedos são só dela, a mamãe, o papai, a vovó, o tio, são só dela. Na escola, a tia é para todo mundo, a escola é de todos, os brinquedos, então são movimentos coletivos que a gente também leva tempo para fazer com que as crianças construam essa ideia, perpassem aí algumas dificuldades. E somente estudando, gente, aqui nós vamos, de fato, conseguir conceber, entender como se dá esse desenvolvimento durante toda a infância. E para mim, enquanto professora, é muito gratificante trocar com vocês alguns, né, conhecimentos, algumas práticas que eu já experimentei enquanto professora, certo? Então, esse é o nosso material de estudos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, agora, a gente vai para as perguntas, para as dúvidas, tá bom? Vamos lá, só um minutinho.